coisas que vão ocorrer, fatos que vão ocorrer, fatos que estão acontecendo, que vão acontecer em momentos próximos e momentos distantes. Nós já verificamos alguns, ou eles realmente ocorreram. Falam coisas da vida pessoal da gente, falam sobre o planeta, eles falam um pouco de tudo, mas nós não podemos dizer que essas mensagens, mano, seja apenas de alienígena. Nós captamos tudo uma multidimensão na transcomunicação instrumental, inclusive pessoas que já faleceram, né? Perfeito. Ângela, muitos teleinternautas e muitos curiosos, principalmente que acompanham os experimentos pela primeira vez, desconfiam, questionam se há realmente uma grande possibilidade de haver fraude. A fraude mais comum que eles acham que seria, no caso, a pareidolia. Como que, através dos nossos experimentos, nós podemos mostrar para os teleinternautas ou aqueles que acompanham o Grupo Cron, como realmente você pode diferenciar um experimento verdadeiro de de uma fraude? Então, Mauro, assim, nós não precisamos, em primeiro fato, de nenhum tipo de fraude, até porque nós não ganhamos absolutamente nada com isso, nosso trabalho todo é gratuito, é um trabalho de pesquisa, mas qual a diferenciação de pareidolia para as nossas captações? As nossas captações, antigamente nós captávamos com o sistema Mirror, ou seja, um jogo de espelhos onde captava metade apenas da face. Hoje, o IPAT, o Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação, ao qual nós estamos agregados, já mudou o experimento faz muitos anos e são captadas imagens sem a ajuda do Mirror. É claro que parece que facilita, existe algum tipo de coisa que facilita, mas nós captamos olhos extremamente nítidos, boca, nariz extremamente nítidos. Você participa do grupo, você é um cientista, você faz análise das imagens, você poderia me responder muito melhor do que eu essa pergunta, né? Num provável contato extraterrestre, seria possível, no caso, a nossa humanidade, quando tem contato com uma civilização, digamos, extremamente avançada no campo moral, é possível que essa própria teria um grande upgrade, tanto na área de tecnologia, quanto na área filosófica, religiosa e outras? Primeiro, Mauro, eu acho que vai vir seres para contatar com a nossa humanidade que não sejam muito acima de nós, até para que a gente possa compreender. O universo, a vida é um processo inteligente, então vai vir seres que sabem quem somos nós, que nos pesquisam e que vão trazer sim um contato espiritual, um contato tecnológico, mas muito mais espiritual, porque é essa moral espiritual que vai mudar a rota da humanidade. Porque tecnologia nós já temos de sobra, então nós precisamos ter um contato com seres que vão trazer um contato espiritual de fato. Perfeito, ótimo. Quem são eles? Bom, eu vou falar dos que nós temos contato, que são os dropas, os baixinhos, né, que são chamados aí de zetas, que as pessoas têm muito preconceito, aliás, mas que amparam o nosso grupo. E até foi feito um filme com Spielberg chamado Taken, que fala deles, e eu mesmo fui fazer o lançamento desse filme na Rede Bandeirantes. E, na realidade, eles estão aqui desde os primórdios. E eu creio que são eles que vão aparecer em primeiro plano, né? Porque nós não temos condições de ter um contato com seres muito mais evoluídos, não. Mas eles, para nós, eles já são super evoluídos, né? Eu acho que existe um preconceito em cima desses seres. E eles têm bases intraterrenas, né? Muitas seitas aí dizem que não existem extraterrestres. Olha, eu não posso dizer que não existe, porque os que tiveram contato conosco, eles dizem que vêm de um outro local do espaço, né? Eu creio que eles têm base na Terra, não só uma civilização, mas como várias civilizações, inclusive os Anunnakis têm base aqui no planeta Terra, que são os loirões altos aí, que o pessoal fala que são o pessoal do Astar Shera. O Astar Shera é um personagem Anunnaki, na realidade. Ele, como extraterrestre, ele tem todo o estereótipo de um Anunnaki, né? Então, assim, os baixinhos têm 1,30 m, 1,40 m. Claro, nós vamos sentir menos? Vamos. Já os reptilianos, eu sei que as pessoas têm muito medo, eu nunca tive um contato assim
físico com eles assim, mas em projeção da consciência já tive, são muito diferentes, né? Dá um pouco de receio, mas eu não acredito que eles vão entrar e se mostrar da forma que são, não. Eu acho que não, por enquanto não, porque eles sabem o quanto ainda nós somos presos a conceitos religiosos, filosóficos, etc e tal, entendeu? Cris, explica também para o nosso internauta por que demonizam tanto os extraterrestres, inventando, estereotipando eles como sendo seres, como se fossem ruins, como se viessem aqui para invadir, para matar, para fazer grandes experimentos genéticos. Você pode tirar dúvida dos nossos teleinternautas? Olha, eu vou falar agora um pouco da parte de psicanálise. Nossa humanidade é muito projetiva. Então nós achamos que eles são assim porque nós somos assim. Nós nos projetamos na realidade. Porque se eles quisessem fazer qualquer mal para a humanidade, eles já teriam feito. Se eles quisessem destruir o planeta, nós não teríamos nem o que fazer, Mauro. Na realidade, esses seres nos veem como bebês cósmicos, respeitam o nosso nível, eles não estão interferindo no nosso processo evolutivo, porque existe uma lei universal de não interferência. Então, as pessoas colocam culpa nos reptilianos, porque é muito mais fácil colocar culpa em todo um projeto que é governamental. Existe uma questão, particularmente, que eu acho, que é para realmente a população não acessar, não ter contato, ter medo, porque na realidade esses seres podem dar um maior upgrade na vida de vocês. E quem é que quer gente desperta? Se você acha que os governantes do mundo vão querer mal, você sabe, os governantes do mundo querem manipular as pessoas. E quem não é manipulável sabe votar, sabe colocar gente de bem no poder. Então, eu acho que eles estão fazendo a diferença, esses seres conscienciais. E para melhor, agora que existe uma manipulação humana, para que nós não tenhamos contato e não busquemos esse contato, é óbvio, porque os índios, todos os índios tiveram contato com todas as civilizações, isso está, se você chamar o professor Leandro, que é professor de tribos indígenas, professor de cultura nativa, ele vai explicar isso. E essa diferença física nunca foi um problema. Nós somos seres adaptáveis, seres que podemos e devemos exercer nosso fraternismo, nossa humanidade, e se acaso acontecesse esse contato em 2012, 2013, 2014, que nós tenhamos a capacidade de recebê-los como irmãos fraternos que somos. Porque eu creio que nós teremos vamos dar um upgrade na nossa raça. Do meu ponto de vista pessoal. Perfeito. A explicação, assim, é uma explicação bem que consegue tirar todas as dúvidas dos nossos teleinternautas. Agora, para fechar, Cris, você acredita realmente que exista gente dentro do governo que está impedindo esse contato ou até mesmo distorcendo essas informações que estão sendo passadas ao nosso público? Mauro, eu creio, por pesquisa, na realidade eu não posso acreditar, né, mas assim, eu pesquiso, o que dá a entender claramente é que a própria Organização Mundial já está pronta, né, para distorcer esse contato. Porque os próprios filmes de Hollywood sempre fazem uma coisa muito contrária, né? E até hoje ninguém veio aqui invadir, gente. Ninguém veio invadir, né? Nós sozinhos já fazemos toda essa destruição. Porque quem está no poder quer mais poder, entendeu? É o poder pelo poder, não é o poder pelo dinheiro, é o poder pelo poder, entendeu? Então é uma coisa assim, até que meio diabólica da nossa humanidade, entendeu? E é uma inversão que nós temos dentro do nosso processo humano, né? Olá pessoal, estou aqui com o Joel Zia. Joel Zia é o presidente do NIP, Núcleo de Estudos Avançados em Paranormalidade. O Joel é um pesquisador, trabalha com aparelhos ligados à física para a comprovação de efeitos paranormais. Joel, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigado. Uma honra novamente estar contigo aqui. Eu sei que você tem muitas perguntas a fazer sobre abdução, sobre contato alienígena. Eu gostaria que você se sentisse completamente à vontade para isso. Ok, Cristina. Na nossa andança, na nossa maneira de trabalhar com o ANIP, que seria o Núcleo de Estudos ligado à pesquisa paranormal, o que nós queremos saber de você, desde que nós conhecemos você no CRON, nós chegamos de uma maneira no CRON e hoje estamos na pesquisa,
junto com vocês, junto Verdade. com outras pessoas que estão aí, né, que nos dão alegria de estar trabalhando conosco. Só que sempre fica algumas perguntas que você gostaria de fazer. Com certeza. Você gostaria de chegar aqui e perguntar isso para Cristina. Cristina, é verdade mesmo isso de abdução? É verdade, Joel. Esses casos de abdução ocorrem no mundo inteiro e são muitos pesquisados, inclusive tem John Mack, que é um psiquiatra de Harvard, que já é falecido, teve muitos problemas na questão da pesquisa, na questão de abdução. Tem Gilda Moura também, que é uma psicóloga famosa, e tantos outros psicólogos que pesquisam o caso, né, Joel? É uma realidade. Aí eu vou voltar para o público novamente e vou fazer uma pergunta que vocês gostariam de perguntar. Você tem prova disso? De sobra. Você poderia citar alguma para nós? Bom, a prova maior que eu tenho de abdução é que todas as pessoas do Grupo Cron que participam conosco participam do contato com eles, por meio de transcomunicação instrumental, pesquisam junto conosco e você é um deles. Concordo. Realmente, mas as perguntas que nós estamos fazendo, elas são pertinentes, que você não nos conhece ainda. Não conhece a Cris, não conhece o trabalho que o CROM está fazendo e os grupos que se uniram ao CROM para esse trabalho científico. Cristina, eu vou voltar novamente a você e vou perguntar. Eu ouvi, logo que eu cheguei ao CROM, Correto. que houve um holograma dentro da sala. Você poderia me falar sobre isso? Então, isso aconteceu há muitos anos atrás, nós ficamos muito assustados porque nós achávamos que tínhamos maturidade para um contato físico com essa civilização. O holograma ocorreu de uma forma muito inesperada, apareceu uma luz vermelha alaranjada no teto, muitas pessoas estavam juntos, né, nesse processo que nós achamos que seja um holograma. Essa bola começou a se espichar, foi a segunda vez que aconteceu, começou a sair anéis dessa bola, e ele apareceu em feito de luz. Hoje, por meio de transcomunicação, nós captamos eles de formas diferenciadas, mas também por efeitos de luz. Efeitos de jogar luz no pano, captação por televisão de imagens de extraterrestres, de pessoas que morreram. Hoje, por transcomunicação instrumental, a gente tem essa possibilidade. Inclusive, neste programa, eu estarei mostrando algumas imagens de extraterrestres, intraterrenos. Eu não sei dizer exatamente quem são, mas são seres que foram captados em transcomunicação. Inclusive do CROM eu vou colocar nesse programa. Você sabe que no nosso trabalho, nós usamos equipamentos para que essas vozes que aparecem, essas imagens, nós normalmente usamos vários tipos de câmeras de infravermelho, câmeras comuns, câmeras fotográficas. Também usamos microfones e, bom, é uma parafernália grande que nós usamos. E nós fizemos isso um dia no CROM. E esse dia, vamos deixar a Cris falar. Cris, você recebeu uma visita uma vez no CROM de um pessoal de TV? Você lembra disso? Sim, você está falando da Lucimara Paris? Isso. Lucimara Paris, os amigos. Na realidade, a gente sempre recebe, né, a presença de pessoas da mídia aberta, até porque eles têm muita curiosidade, eles fazem matéria sobre esse assunto, e sempre para nós é um grande prazer falar sobre isso, porque quanto mais acesso as pessoas tiverem a esse assunto, mais próximas de um contato amigável elas vão estar. E nós estamos vindo agora com esse programa, com o Sexto Sentido, para trazer todo esse conhecimento, Joel, à tona, para que as pessoas não se assustem com as formas diferenciadas desses seres, porque eles vão chegar a qualquer momento. Nós sabemos que estamos no limiar de um contato massivo. Nós não sabemos, não vamos dizer aqui que seja 2012, não tem uma data, mas eles estão chegando. O nosso grupo já tem contato e eles estão aqui, querendo se relacionar com a nossa humanidade de uma forma pacífica e não como deuses também, né, João? Eles querem uma relação linear, onde haja um respeito mútuo. Eu não sei se a nossa humanidade vai conseguir isso, porque nós somos uma humanidade muito invertida. Ou seja, nós achamos que todo mundo que vem de fora vai querer ser predador como nós. A gente tem que chegar a pensar que talvez esses seres eles tenham uma visão muito mais ampliada, até porque eles viajam muito acima da velocidade da luz, eles têm uma ciência muito mais avançada. E eu não creio que essa força chamada Deus,
eles dariam asas a seres que não fossem seres evoluídos. Eu não acredito. Agora uma pergunta. Vocês trabalham tanto com ETs, vocês trabalham tanto com propriamente extraterrestres, as mensagens através de transcomunicação. O que fez com que vocês aceitassem um grupo xamânico, que se chama Filhos do Vento, dentro do CROM? Na realidade, Joel, os índios, os aborígenes, todas as tribos indígenas, eles já têm contato com essas civilizações há milhares de anos. Então, eles são a nossa raiz, né? Eles têm contato com essa civilização, assim como os catinas, como os povos jaguar e outros povos aí. Então, para nós é uma honra estar aí em contato com o pessoal xamânico, né? Os Filhos do Vento em especial, porque eles trazem toda uma cultura, um conhecimento que agregou ao grupo e trouxe muito mais contexto. Porque como você pode saber só de uma parte da história, você tem que saber a história toda. E os xamãs, eles têm o conhecimento da Terra, do início da história. Eles foram os primeiros povos a contatar com essas civilizações. Então eu honro muito todo xamã, porque sei do trabalho deles, participei, tive minha experiência pessoal, e eu só falo da minha experiência pessoal, vocês sabem disso. E não é uma questão de acreditar, porque eu não acredito, eu pesquiso. Eu tive minha experiência pessoal com os xamãs, especialmente com esse grupo xamânico, Filhos do Vento, e pude comprovar alguns contatos, algumas ligações e algumas realidades paranormais, que eles já trazem isso na raiz deles, né? Com relação ao grupo NIP, nós estivemos juntos, nós fomos convidados pelo pessoal que estava fazendo o TCC da Uniban, e eles aceitaram, eles queriam fazer conosco, com o NIP, com o CROM, eles queriam fazer o trabalho deles de conclusão de curso. E aí foram nós convidados e foi a Cris também convidada. Cris, aonde nós fomos fazer a gravação? Olha, pelo que sei, nós fomos na casa de um dos mamonas assassinos, um rapaz do grupo, né? Porque a família parece que percebia, tinha algumas sensações, sentia algumas presenças, né? E foi muito interessante, muito interessante. Sei também que o NIP esteve aí no edifício Martinelli, e depois o pessoal do NIP vai relatar isso detalhadamente, porque tudo que nós vamos mostrar para vocês vai ser detalhadamente, item por item. Porque todos os programas que a gente participa e fala muito rapidamente. Eu quero detalhar para que as pessoas acessem esse sexto sentido. Porque o normal, Joel, o normal é ser paranormal. Cris, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Você esteve na Grande Pirâmide de Kéops? Eu estive em todos os templos egípcios, na Grande Pirâmide, desci o Nilo, fiquei lá praticamente 2 semanas, foi maravilhoso, é um passeio magnífico. E posso te garantir que as pirâmides não são túmulos, depois pode até ter se tornado, porque virou um certo modismo para os sacerdotes da época querer ter um túmulo feito pirâmide. Mas eu tenho certeza, é muito majestoso, é enorme, é gigante demais. A gente fica do tamanho de um bonequinho perto da Grande Pirâmide. Então não é um túmulo, com certeza não. A minha pergunta foi feita assim, porque se não é um túmulo, ela serve para quê? Olha, Joel, eu tenho um primo, vou dizer para você, que ele é instrutor de voo. Ele disse para mim que, inclusive no Egito nós sentimos isso, foi falado claramente, o avião não passa por cima das grandes pirâmides, porque causa uma turbulência, um problema de pane no avião, então é proibido os aviões passar. Eu creio, não sei se posso estar equivocada, mas que ela tem algum tipo de energia, ou ela é um condutor, eu não sei dizer, mas que existe alguma coisa que os governos escondem da gente sobre as pirâmides, existem. Eu sei que existe aí o caçador de pirâmides que fala que isso não tem nada a ver com ETs, mas eu não tenho essa certeza. Eu acho que isso é uma política de contra-informação, para que a gente saiba o que eles querem que nós saibamos, entendeu?
Olá pessoal, eu estou aqui com Mari Di Giovanni. Mari é terapeuta, é bruxa, é xamã também. Ela tem um monte de perguntas para fazer sobre extraterrestres. E hoje ela vai o pessoal que quer me dissecar, e a Mari é uma das pessoas que vai começar a fazer. Você gostaria de saber alguma coisa importante, Mari? Oh, várias coisas. Ah, então vamos lá. Tem bastante coisa para perguntar. Sou a mais tímida do grupo, né? Mas a gente vai lá. Com certeza, isso é importante, né? Todo Eu mundo tenho uma curiosidade. Pois não, Por que o Kron tem o símbolo da águia? Bom, o Kron, ele disse que que viveu em Nibiru, que é um Anunnaki. Então o símbolo de Nibiru, tanto é que o nome Kron é um nome sumeriano, assim como o nome Kelpis é sumeriano, Zaikor também é um nome sumeriano. Então ele traz essa simbologia da águia. Então o contato, basicamente, desde que eu conheço, é o símbolo que o grupo Kron abraça, é a águia, que é um símbolo de visão espiritual, de quem olha para todos os lados, de quem está plugado com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, uma ligação com o cara do alto. A gente sabe que teve um aumento grandioso na tecnologia. Houve um boom na tecnologia. Será que eles estão envolvidos? Certamente. Inclusive, nossa tecnologia atual é uma tecnologia até maléfica, na realidade. Porque esse efeito micro-ondas que os celulares têm causam problemas. Mas é para a nossa humanidade, não para eles. Na realidade, todos os governos, na captura de naves, no contato com estes seres, começou a usar a tecnologia deles. E não é porque eles são negativos com nós. É que para eles não faz esse efeito que faz com a gente. Então não são eles que são negativos, são quem usa, quem faz, que são negativos, entendeu? Mas eles têm a ver sim, com esse boom tecnológico que deu com toda a nossa humanidade. De repente, telefone celular, TVs de plasma, tudo isso tem a ver com eles, é óbvio que tem, sem dúvida. Você falou de negativo. Eles falam que tem raças negativas. Você acredita que tem alguma delas que sejam totalmente negativas? Eu creio que eles estão no mesmo padrão de onda que nós, entendeu? Raças negativas, extraterrestres, intraterrenas, eu não creio que tem. Mas no mesmo padrão que nós estamos, isso eu tenho certeza que existe. Ou seja, a nossa raça humana, ela é desumana. A gente fala que ETs vêm aqui fazer abdução, como aconteceu comigo, mas a nossa raça mata animais. A nossa raça para questões laboratoriais, faz experimentos com animais. Então, qual é a diferença da nossa raça para eles? Eu acho que nós estamos ali entre pesos e medidas iguais, entendeu? E questão da espiritualidade? Será que as pessoas estão confundindo espiritualidade e a forma ET? Então, isso é uma pergunta muito pertinente, porque uma coisa que eu queria deixar clara para o internauta é que seres evoluídos não querem seguidores. Então, se você frequentar alguma casa espírita onde o ser evoluído é o tal ET, que a pessoa incorpora, e esse querer que você siga, que você faça exatamente aquilo, olha, qualquer ser evoluído não vai querer que você o siga. Ele vai te dar conhecimento, vai te fornecer conhecimento para que você tenha a sua própria experiência pessoal, para que você vá a campo e pesquise, porque eles não costumam querer seguidores. Entende? Eles dizem que seres que têm muito personalismo, muito ego, é porque está num padrão de evolução igual ao nosso. Então ele nos ensina a andar, nos ensina a viver. Na realidade, eles nos dão ferramenta para que a gente seja um ser desperto, um ser universal, capaz de ter condições de se relacionar com outros seres. Que a gente deixe de ser fantoche na mão desses seres ainda que estão dispersos, não despertos. Porque o mundo, Mari, o mundo não é dos espertos, o mundo é dos despertos. Esse é o grande barato, sabe? Eles estiveram na Índia, lá atrás, estiveram sempre entre nós. E lógico, vão se manifestar porque eles querem que nós caminhemos como seres humanos dentro dessa roda da evolução. Porque são nossos irmãos genéticos, porque são nossos irmãos de alma, fazem parte do nosso grupo de ação na Terra, do nosso grupo Karma. E eles conseguem ultrapassar essas multidimensões através de conhecimentos espirituais, através de conhecimentos tecnológicos que eles possuem. Entendeu? Olá pessoal, estou aqui com o professor Leandro, professor de Culturas Nativas. Professor, como vai você? Tudo bem? Boa noite novamente, né? Estamos todos aqui unidos novamente, né? Para passar algumas informações aí para a população, né?
e desmistificar várias coisas, né? E você tem essa função, né? Nós Esse temos, programa. né, professor? Temos Nós essa temos. função. Professor, eu sei que você gostaria de falar muito, fazer algumas perguntas, e eu sei que você tem muito conhecimento com as tribos indígenas do mundo inteiro, viajou o mundo inteiro. Professor Leandro, ele conhece o mundo inteiro, conhece as tribos xamânicas, Sim. e eu sei que você gostaria de me fazer algumas perguntas. Tem alguma específica, professor? Bom, agora vocês sabem, né, que quem vai ficar na berlinda aqui é a nossa amiga Cris, né? Ela se propôs a isso essa noite. Primeira coisa que eu gostaria de estar aí te perguntando é o básico, que eu acho que o público quer saber isso. Por que eles aqui? Por que eles estão? Qual o objetivo? Por que nós, afinal? Pelo que sei, né, pelas respostas dadas pelos nossos amigos, eles estão aqui conosco há milhares de anos-luz, somos descendentes deles, somos um experimento genético, houve uma manipulação genética, acreditem ou não, é real. Esse elo perdido que existe tem uma ligação enorme com uma civilização muito mais adiantada. Porque senão, se tivéssemos um processo apenas de evolução, por que todos os macacos não evoluíram juntos? Boa Por pergunta. que todos os primatas não evoluíram todos juntos? Isso que eu gostaria de saber, né? A Cris acabou de falar algo muito interessante. Em todas as culturas que nós aqui, eu sou do grupo Filhos do Vento, do grupo NIP, nós pesquisamos as culturas antigas, é unânime. Em todas há uma civilização que veio antes, que desapareceu e que eram homens-deuses, ou homens-jaguares, ou seres que não eram da nossa órbita, do nosso planeta. Então você poderia estar afirmando, Cris, que existem híbridos em nosso planeta? Eu creio que todos somos híbridos, de uma civilização muito mais avançada, muito mais superior em conhecimento, em tecnologia e em espiritualidade. Tenho certeza disso. E quanto à índole desses seres? Seriam bons, maus, as duas coisas, aqueles que vêm apenas com finalidade científica? O que eles disseram ou você pensa sobre o assunto? Olha, eu vou dizer o que eles disseram. Que existem seres neste planeta, de outros orbes intraterrenos, que são mais evoluídos do que nós. Sim. Seres Que estão no mesmo patamar evolutivo, consciencial que nós, mas menos não. Na realidade, quando as pessoas falam principalmente muito mal dos reptilianos, eu tenho um adendo a fazer, existem reptilianos que trabalham em prol da confederação, ou seja, de uma unificação, né? Existe muita lenda sobre eles, mas existem muitos humanos muito piores do que os reptilianos, isso eu posso garantir. Então, você acredita que eles até causam algum tipo de benefício à nossa evolução como espécie e como humanidade? Eu acredito sim, viu, professor? Porque eu creio que existe um plano cósmico, um plano superior, que faz com que esse processo evolutivo ocorra. Sim, que tipo de benefício, por exemplo? Por exemplo, nós temos o nosso cérebro reptiliano, que é o nosso instinto, né? Nós precisamos ter um instinto. Porque na realidade nós somos animais ainda, nós somos animais sentimentais que se apegam facilmente ao que desperta o nosso desejo. Exatamente. Nós somos assim. Tanto é que nós, aqui no planeta Terra, nós estamos no planeta do coração, é o planeta das emoções. Eu creio que não existe amigos ou inimigos, como é colocado, que eles estão aqui para derrubar. Eu acho que são todos instrutores. Depende do lado que a pessoa quer estar. Luz e treva faz parte dessa conexão cósmica. Sim, nós também cremos dentro da tradição xamânica que estamos aqui num planeta que é de aprendizado e de cura. Nós viemos aqui, estamos nesse orbe, nessa vida, nesse corpo, para aprender, curar ao próximo e amar ao próximo. E, bom, Cris, entre os benefícios, né, que você enumerou dos nossos contatos com esses seres de outras orbes, estaria a cura de doenças graves ou incuráveis até o momento para a ciência humana? Olha, se eu for olhar do ponto de vista da física quântica e do contato que eu tenho com eles, eles acreditam e falam em autocura, que nós somos deuses inativos e que nós temos essa possibilidade de autocura sim. É claro que as ervas que existem na natureza, se nós conhecêssemos essas culturas tão sábias como a indígena, por exemplo, que o senhor é mestre nela, o dia que a gente tiver esse acesso, a gente vai ter condições de nos promover essa autocura.
Eu acredito que seres alienígenas possam ajudar sim na cura, trazendo benefícios para a humanidade, mas particularmente eu não conheço nenhum ser alienígena que fez esse tipo de cura. Até eu gostaria de conhecer, porque existem centros que trabalham com ETs. Eu não sei se existe essa possibilidade, mas dentro do campo de possibilidades da física quântica tudo pode ser, não é? Sim, é bem provável que esses seres, devido à avançada tecnologia, tenham tal propriedade de fazer esse tipo de cura. Porém, devemos sempre lembrar que nossa humanidade evolui ao seu ritmo. Talvez sempre há uma lei maior aí no universo, né? Certeza. Que nós temos que descobrir as curas, nossas curas sozinhos. Porque cura não é apenas estar doente e melhorar. Cura é voltar aqui a você ser aquilo que você é e sempre foi. E questão, tudo isso que nos envolve o contato com esses seres e tal, quais as principais mensagens? Qual o teor das mensagens que eles te passaram? Basicamente de conscientização, de autoconhecimento. Eles dizem que quanto mais nos conhecermos, mais livres seremos, que o autoconhecimento vai libertar a humanidade e que a gente deve levar esse autoconhecimento para a maior parte da humanidade que a gente tiver acesso. Eu acredito que realmente o autoconhecimento liberte, porque muitas coisas que aconteceram na minha vida, o autoconhecimento beneficiou bastante. Eu falo da minha experiência pessoal e sei que muitas pessoas, por meio do autoconhecimento, conseguem se tornar pessoas melhores, mais lúcidas, mais plugadas e mais ligadas à espiritualidade. Porque existe uma coisa que eles dizem: o dia que vocês se encontrarem, nós nos encontraremos. E todos nós, né, esperamos esse encontro. Mas enquanto não encontramos, todos nós devemos procurar dentro de nosso coração essas verdades. Porque algo está aí para ser desvendado, para a humanidade conseguir olhar. E aqui no programa Sexto Sentido, um pouco disso a gente vai tentar tocar dentro lá da sua alma. Aguardem, mais revelações virão. Obrigado. Os filhos dos homens são um, e eu sou um com eles. Cuidemos de amar, não de odiar, cuidemos de curar, nunca de ferir, que a alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos, e traga luz subjacente a tudo quanto ocorre nesta época, que venham visões e percepções, que o porvir seja revelado, que a união interna seja demonstrada e que cesse as divisões externas, que prevaleça o amor, e que todos os homens amem.